seja bem-vindo. Para você que está assistindo essa aula gravada, esse é o nosso primeiro dia de uma sequência de aulas que nós vamos fazer desse evento Propriedade Mais Rentável. E hoje nós vamos falar tudo o que é preciso para você começar e se tornar um produtor de quiabo. Desde a estrutura necessária, área, eu preciso de irrigação ou não, enfim, tudo relacionado a esse start inicial, beleza? Bom, vamos entrar ao vivo aqui agora no Instagram. E aí pessoal, boa noite. Boa noite. Sahib, boa noite. Sahib? Tá dando falha na conexão aqui, deixa eu ver. Agora sim, boa noite. O pessoal do Pará aí, ó. Fala, Xará. Beleza? Boa noite, bom Ricardo. Vamos entrando aí, pessoal. Hoje o assunto é sério, vamos falar sobre como começar. Estrutura necessária para você se tornar um produtor de quiabo. Bom, pessoal, esse é o primeiro dia de uma sequência de aulas que nós vamos fazer. Tá, hoje nós vamos falar sobre a estrutura necessária para você começar. Amanhã nós vamos falar sobre escalonamento, planejamento, como você faturar o ano todo com a produção de quiabo. E no terceiro dia vamos mostrar um pouco de resultado também. Beleza? Show. Isso aí. Então vamos começar. Bom, então nesse evento você vai entender que é possível ter uma propriedade mais rentável, né, é o próprio nome do evento, mas você vai entender que é possível você ter uma propriedade mais rentável através da produção de quiabo. Uma cultura que ainda é pouco explorada, tá? Não é tão tradicional, mas tem um grande mercado, a demanda é muito grande e uma das melhores rentabilidades do agronegócio. Principalmente para pequenas propriedades ou pequenas áreas, né? Eu recebo bastante gente comentando: eu tenho uma área de 100 hectares, 150 hectares ociosa. Cara, mas você não pode pensar que você vai plantar 100 hectares, 150 hectares de quiabo, tá? Você pode trabalhar com uma cultura extensiva, com gado, por exemplo, uma atividade extensiva, e separa um pedaço dessa área para você intensificar, tá? Então nesses dias presta bastante atenção, que isso vai começar a clarear as suas ideias, beleza? Então eu vou mostrar para vocês que é possível ter resultado com a cultura do quiabo, mesmo sem ter experiência de campo, mesmo sem ter terra própria, tá? Mesmo você sendo um arrendatário, assim como eu, independente também da sua idade. O pessoal fica encanado com a idade. Só queria deixar claro, eu tenho alunos na faixa aí de 20 anos, estudantes, e tenho alunos aposentados, pessoal com mais de 50, 60 anos de idade, e a maioria aí já está produzindo e tendo bons resultados. E o pessoal pergunta bastante também qual a área que eu preciso ter, tá? E antes eu falava 2.000 metros, 0,2 hectares, mas a partir de 1.000 metros, 0,1 hectare, você já consegue ver alguns resultados. Tá, eu tenho também um aluno, né, até conversei com ele esses dias, e ele escalona, ele está começando também, tendo o primeiro contato aí com a cultura do quiabo, e ele começou fazendo lotes de 1.000 metros, e ele já está conseguindo ter um resultado, né, fazer uma graninha, ainda que é pouco, mas você já começa a ver resultado e entrar grana. E entrando o fluxo ali, você conseguindo concretizar isso, você vai reinvestindo, vai tendo mais segurança para investir na cultura. Beleza? Então, por que o quiabo é uma cultura ideal para quem está começando? Tá? É uma cultura de baixo investimento inicial, baixa necessidade de mecanização. É possível fazer todo esse processo de plantio, tratos culturais, a colheita, tá? Tudo isso é manual, você não precisa de mecanização. Claro que se tiver, ótimo, né? Mas não é necessário. O retorno é rápido
e tem um alto potencial de faturamento. A partir de um baixo investimento, você já consegue começar. Tá? Você não precisa aí começar com 1 hectare, como eu falei. Comece devagar, faz um teste, valida essa ideia para a sua realidade, para depois você ir reinvestindo, tá? Para você não correr tanto risco. Beleza? Para fazer a formação de uma lavoura de quiabo, o custo ele é relativamente baixo. Tá na faixa aí, subiu um pouco os adubos, mas está na faixa aí de 3, 4 mil reais por hectare. O maior custo que você vai ter, que na verdade é um investimento, é com a irrigação. Tá? Eu considero a irrigação indispensável quando a gente fala de trabalhar com a cultura do quiabo, porque nós estamos falando de uma cultura de alto valor agregado. Tá? Não vale a pena você correr esse risco, você deixa de ganhar muito dinheiro, né, ficando aí à mercê do clima, das chuvas. Tá? Mesmo se sua região, minha região chove 2.000 milímetros por ano, mesmo assim, dá um veranico, fica aí 10, 15 dias sem chuva, você já vai ter um prejuízo grande, né? Você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Beleza? Deixa um Pix para comprar o selo. Puta, agora eu não coloquei, agora não dá mais. 23 mil para uma área de 2 hectares, legal. Preço bom. Bom, então para você que está começando, fazer a escolha certa, fazer a escolha do produto certo para começar é fundamental para você ter sucesso como produtor rural. Você precisa trabalhar com o que você tem capacidade para realizar. Você não vai trabalhar, por exemplo, com milho grão, com soja, algodão, grandes culturas em geral, amendoim, porque isso tudo você precisa de estrutura, você precisa de essas culturas precisam ser tudo mecanizado. Você não consegue trabalhar aí com pouco investimento. Você precisa ter uma grana para você investir nessa estrutura para você trabalhar com essas culturas. O quiabo já é diferente. É uma cultura, como eu falei, precisa de pouca mecanização e é extremamente rentável. Tá? Mas não é, ao mesmo tempo, escalável. Tá? Eu vou deixar as coisas mais claras aqui. Assim como as grandes culturas. Como eu falei, milho, soja, cana-de-açúcar. Com o quiabo você consegue faturar mais de 100 mil por hectare. A gente aqui mesmo, a gente consegue atingir até mais que isso. A gente já chegou a fazer 150 mil, 1 hectare, em um ciclo de quiabo. Mas você precisa ter um preço bom de venda e produtividade também. Tá? Mas não é uma cultura que você consegue começar plantando 10 hectares ou áreas grandes, 10, 20, 30 hectares. Não é assim que funciona. E fazer isso, dar um passo maior que a perna, pode ser um erro fatal aí para o seu negócio, para você que está pensando em trabalhar com essa cultura. Você até consegue, né, plantar essas áreas grandes se você for fornecer aí para Ceasa de capitais, como Ceasa de São Paulo, capital, ou para exportação, né? A gente já vendeu também quiabo para exportação, a gente já fez uma venda para a França, que são grandes compradores, fazem pedidos grandes, mas eu acredito que não é a realidade da maioria aqui, assim como não é a minha, né? Você precisa validar primeiro a produção para a sua realidade, para a sua região, antes de pensar em qualquer tipo de escala. E isso precisa ser feito de forma progressiva. Tá? A gente tem uma foto, deixa eu ver se eu separei ela aqui, acho que eu consigo abrir, que mostra bem a evolução do produtor de quiabo. Isso aqui está até no meu site, é uma imagem assim, rústica, mas dá para a gente entender bem a evolução do produtor de quiabo. Isso precisa ser feito de forma gradual, para você não dar esse passo maior que a perna e tomar um tombo, e aí você vai desanimar, vai desistir de trabalhar com a cultura. Aos poucos você vai conquistando o seu espaço e tendo mais estabilidade nessa comercialização. Tá? Que nem
o produtor iniciante, que a gente considera, que produz até 50 caixas por mês, já tem um faturamento ali de 3 mil por mês. Um produtor intermediário, produzindo aí na faixa de 100 caixas por mês, tem um faturamento de 6 mil. Aqui eu estou considerando R$60 a caixa, que é uma média de preço do quiabo a granel. É um produtor avançado, né? 300 caixas por mês, que dá um faturamento aí de 18 mil, acho que é isso. E 500 caixas, que dá um faturamento acima de 30 mil. A gente aqui, para nossa realidade, a gente já está nesse produtor profissional, a gente não vende esse volume de caixas, mas a gente fatura mais do que isso já, tá? Todos os meses com a produção de quiabo, só com a produção de quiabo, né? Fora os outros negócios. Beleza? Deixa eu tirar essa aí, beleza. Bom, vamos lá então. É possível mecanizar, tá? Trabalhar aí, tenho uma estrutura tal, quero colocar um pedaço ali com quiabo. É possível mecanizar? Sim, tá? É possível. A maioria das operações, tá? Você consegue mecanizar. Preparo do solo, o plantio, as pulverizações, a irrigação ela pode ser toda automatizada, mas a colheita não, né? A colheita você precisa de gente para colher. Ainda não é possível ter uma colheita mecanizada do quiabo. Então você precisa de mão de obra. Então é necessário uma estratégia para isso. Você precisa de estratégia para ter gente, para fixar essas pessoas, né? Você pode trabalhar com funcionário fixo, você pode trabalhar com diarista, com empreita, né? Como o pessoal da laranja. O pessoal da laranja trabalha muito assim de citros, limão, laranja, poncã, mexerica, trabalha sempre com empreita, né? Então, porque precisa de muita gente na colheita. Então, você tem essas opções, mas isso vai depender da forma como você vai trabalhar, do seu modelo de negócio. Para o meu modelo de negócio, para a minha situação, minha realidade, eu trabalho com funcionários fixos. Nós temos hoje lá na Fazenda Viçosa 10 pessoas. Agora, eu preciso deixar claro que para algumas pessoas eu não indico a produção de quiabo como principal fonte de renda, tá? E por quê? Para quem não? Se você mora em regiões que tem um clima mais frio, uma média de temperatura aí abaixo de 15 graus, né? Ou tem uma alta frequência de baixa temperatura em vários meses, é um produto mais complicado, uma cultura mais complicada de se trabalhar. Ou você vai estar limitado para plantar o quiabo em algumas épocas do ano, tá? Porque o quiabo ele é sensível ao frio, ele gosta mesmo do calor, do quente pelano. Ou então, se na sua propriedade não tem nenhuma fonte de água disponível, né, nem possibilidade de você furar um poço, né, eu no caso eu tive que furar um poço também, mas se você não tiver essa possibilidade, também é um pouco mais complicado de você depender aí exclusivamente das chuvas. É uma cultura que tem uma sensibilidade, ele é bem sensível a estresse hídrico, né, essa falta de água. Então não vai ser possível você produzir com constância, e é uma cultura um pouco complicada se você não produz aí com constância, né, para você se estabelecer. Então nessas duas situações eu não recomendo que você trabalhe com quiabo. Você até pode plantar, questão do clima mais frio, nas épocas favoráveis, trabalhar aí só com safra, né, só nesses meses mais quentes, mas você tem que pensar como um complemento de renda, né, não vai ser a sua atividade principal, mas não pode contar ali como uma receita mensal, beleza? Agora, do resto das situações, com um bom passo a passo e o meu método que a gente vai falar aqui, qualquer pessoa é capaz de produzir quiabo. Você não precisa aí ter experiência, não precisa ter nascido na roça, né, ser filho de produtor, ter parente produtor, nem nada. E como que eu comecei com a cultura do quiabo? Vocês acham que eu tinha o sonho, eu sempre sonhei
em ser um produtor de quiabo. Né? Eu acredito que ninguém tem esse sonho. Né? Eu nunca imaginei ser um produtor de quiabo. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu formei em 2013 na Federal de Viçosa e eu não vi nada de quiabo na faculdade. Eu venho de uma família totalmente urbana, né? Sem nenhuma vivência de campo, não tenho parente nenhum que tem propriedade assim nem nada. E o primeiro pé de quiabo que eu vi foi quando eu plantei, né? Quando eu comecei a trabalhar com a cultura do quiabo. E hoje nós produzimos aí toneladas de quiabo por mês, já há 5 anos. Eu tenho também vários alunos que estão começando do zero, sem nenhuma experiência na área, e já estão colhendo suas primeiras caixas. Tem gente que já está produzindo aí bem também. E como eu falei para vocês, eu não venho de uma família de produtores nem nada. Eu me tornei produtor rural porque eu tinha um sonho de empreender, de ter um negócio próprio. Então, vou resumir aqui minha história, mas eu me formei, arrumei um emprego, né? Fui trabalhar, primeiro eu trabalhei numa usina de cana-de-açúcar, depois eu trabalhei numa empresa de irrigação em outra cidade. Mas a verdade é que eu estava nessa troca de emprego, estava sempre insatisfeito, porque mesmo trabalhando na área que eu gostava, que era na agronomia, com terra, com planta, mas não era aquilo que eu queria. Eu viajava muito, passava a semana inteira fora de casa, e o que eu queria mesmo era empreender, ter um negócio próprio, mas eu não conseguia tomar a decisão do que fazer, não tinha coragem para dar esse primeiro passo, né? É muito difícil, o mais difícil é você dar esse start inicial, né? Então, eu sabia que como empreendedor eu continuaria trabalhando muito, eu nunca busquei, vou empreender, ter uma empresa e tal, ficar de boa, só colocar os outros para trabalhar e pronto. Em nenhum momento eu buscava isso, né? Pelo contrário, eu sabia que eu ia trabalhar mais, né? Se você não sabia disso, fique sabendo. Empreendedor, ainda mais produtor rural, trabalha pra cacete. Mas seria para mim, né? O resultado ele ia aparecer do meu esforço, né? Quanto mais eu ralasse, teoricamente mais eu ia conseguir crescer. Porque o que cansa a gente não é o trabalho em si, mas é a frustração, né? De você não ver as coisas acontecendo, de fazer as coisas por obrigação, sabendo ali, talvez que não vai dar resultado, mas você tem que fazer, cumprir tabela, né? Você sabe que aquilo não vai virar nada, mas você tem que fazer, não ver essa evolução. Então, isso que cansa a gente. Então, dali, isso em 2017, né? Eu pensei em várias coisas, pensei em montar um campinho de futebol, eu até olhei para comprar um lava-jato, uma franquia, coisa assim, nada a ver mesmo, viajando na maionese. Até que um dia, conversando com a minha esposa, que ela também é agrônoma, a gente parou para pensar que a gente deveria trabalhar com uma coisa que a gente gostava de fazer, que era trabalhar com a terra, em contato ali com a natureza, e aí a gente decidiu se tornar produtor rural. Só tinha um problema, né? A gente não tinha terra. Como que eu ia me tornar produtor rural sem área? Então a gente pensou um pouco, por que não arrendar, não alugar uma área? Nenhuma empresa começa um negócio comprando um espaço, né? Todo mundo começa alugando um salão, um terreno, e eu poderia fazer o mesmo. Foi aí que começou a surgir a ideia da Fazenda Viçosa, né? Que depois a gente criou. Mas primeiro a gente precisava achar um lugar para arrendar uma área. Então a gente começou a pesquisar na internet, não achava nada. Então começamos a rodar, bater porteira, rodar as roças, as propriedades em volta da minha cidade, conversar com o pessoal. Até que a gente encontrou uma área numa cidade vizinha, um pouco mais longe. E deu certo, a gente negociou lá um pedaço da área, o cara estava lá ainda, tal. Aí estava certo a gente começar, aí o proprietário deu para trás, falou, não vou arrendar não. Então a gente teve que começar tudo de novo, fazer esse batidão, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente, depois disso, a gente encontrou uma área top,
pertinho da cidade, uma área de 5 hectares, do tamanho que a gente queria, tinha um poço, um tanquezinho ali que precisava arrumar para fazer uma irrigação, então deu certinho porque eu precisava para começar, tinha estrutura mínima ali para eu começar. E onde que entra o quiabo nessa história? Na verdade, a gente não começou com o quiabo, né? A gente começou a Fazenda Viçosa com a produção de milho verde. E aí buscando uma cultura para rotacionar com o milho, um pai de um amigo meu que deu a ideia para a gente de produzir quiabo, que ele plantava quiabo e ele tinha um ótimo resultado tal, só que ele apanhava, que ele não sabia muito bem, ele plantava da cabeça dele, então ele deu essa sugestão e a gente decidiu fazer um teste. Então nós decidimos comprar a semente de quiabo e começar a produzir também. Então nós fomos até uma revenda aqui da cidade e sem noção nenhuma, a gente chegou para o vendedor e pediu semente para 10 pacotes de quiabo para 1 hectare de quiabo. Então eu lembro que o vendedor olhou para mim, né, assustado, falou: nossa, mas você vai levar tudo isso de semente? Cuidado para não plantar aí, você não vai conseguir colher, você vai vender isso aonde? Né, deu esse toque. E aí a gente foi embora. Fomos embora com a semente, mas a gente seguiu o conselho do vendedor. E a gente plantou essa primeira área de 0,25 hectares, que era um lote do nosso escalonamento, do nosso plano que a gente tinha feito para o milho. A gente tinha feito todo um plano de negócio, um estudo. Então era escalonado e tal, e eu peguei um pedaço, plantei um quiabo. E aí 45 dias depois, a gente já começou a colher. Né, já tiramos ali a meia caixa, a primeira caixa de quiabo. E foi aí que a gente começou a ver o potencial da cultura. Né, um ciclo muito rápido, custo de produção relativamente baixo, mais baixo que o do milho. Eu colhia aí com frequência, né, eu colhia 3 vezes por semana. Não precisava de mecanização, a gente fez tudo na mão. Eu e minha esposa que a gente plantamos assim com uma varetinha. E então uma cultura que era totalmente desconhecida começou a ficar interessante, né? Mas junto com a precocidade do quiabo, né, de você colher o quiabo tão rápido, veio também o desespero, né? Para quem que eu vou vender isso? Eu não tinha feito nenhum, né? Eu não estava esperando ele vir tão rápido. Então a gente teve a ideia ali de embalar o quiabo, então uma embalagem diferenciada que fez bastante sucesso no mercado. A gente inventou essa embalagem e pode parecer que foi sorte, que foi fácil, mas eu posso afirmar para vocês que o quiabo, mesmo ele ter sido escolhido sem muito planejamento, foi a preparação, todo esse estudo que a gente tinha feito para o milho que salvou o quiabo, senão a gente já tinha desanimado, tinha dado errado. Então a ideia da embalagem do quiabo surgiu em função de um plano que a gente tinha feito para o milho. E a gente só precisou adaptar o design, né, que é bem diferente a cultura, e adaptar aquilo para o quiabo. E mesmo assim, com um produto diferente dos outros, a gente teve várias dificuldades no começo. Então, desde a parte de logística, os processos de produção, frequência de colheita, escalonamento, enfim. E aí nós fomos aprendendo na prática mesmo, como que era o funcionamento da produção de quiabo. E a gente começamos aí o negócio que hoje é a Fazenda Viçosa. E em 2017, com a minha pouca experiência no campo, né, na produção de quiabo, eu buscava informações ali na internet, no Google, no YouTube, livros, né, sobre manejo da cultura, fertilidade, adubação de plantio, adubação de cobertura, espaçamento, colheita, pós-colheita, mas era tudo informação muito antiga, de 1900 e tanto, e foi no dia a dia mesmo, fazendo muito teste, perdendo muito dinheiro, errando bastante, é que a gente foi aprendendo e pegando o jeito de como trabalhar com essa cultura. Tá? Então a gente errava tudo isso que eu falei, no escalonamento, na colheita, no manejo,
testando, a gente testou muito herbicida, produtos aí para controlar inseticida, variedade, enfim, espaçamento. Tinha que descartar produto porque a gente não tinha a frequência certa de colheita, no armazenamento, no beneficiamento, como vender. Porque esse tipo de conhecimento prático do dia a dia, da lida, você não acha na internet. Isso aí você pode pesquisar, bater no Google, que você não acha. E aí a gente foi desenvolvendo o modelo de produção e o padrão de qualidade que a gente tem hoje nos produtos. E rapidamente, em menos de 2 anos, a gente já estava entregando quiabo em mais de 50 supermercados aqui da minha cidade, da região, e vendendo aí mais de 30 mil por mês, né? Hoje aí mais de 40 mil por mês só de quiabo, tá? E o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é o que é preciso para se tornar um produtor de quiabo, né? Para você ter resultado, conseguir acelerar esses resultados e conseguir se consolidar como um produtor. Beleza? Pessoal, se vocês puderem mandar as perguntas nessa interrogaçãozinha aqui, porque eu perco aqui, fica um entra e sai e eu perco, beleza? Depois eu vou ver se dá tempo da gente responder umas perguntas. Então, vamos lá, como produtor. Então o primeiro passo é em relação à área. Qual o tamanho de área que eu preciso? Então você não precisa de uma área grande, né? Essa é uma grande vantagem de se trabalhar com a cultura do quiabo. Você não precisa de muito espaço. Com poucos hectares aí você já consegue ter uma produção aí escalável, tá? E ainda mais no começo. Então, mesmo fazendo essa análise de mercado, a gente recomenda você validar seu negócio antes de você pensar em qualquer tipo de escala. Tá? Então, não recomendo você aí, mesmo que você está seguro e tal, já chegue, planta uma área grande, comece devagar, valide isso primeiro para você não ter um tombo, né? Porque a parte comercial você vai conquistando e ganhando seu espaço aos poucos. Eu mesmo comecei plantando 0,25 hectares, como eu contei para vocês agora há pouco. Então, lembre-se disso. Né? É melhor ter pessoas esperando pelo seu produto do que ter produto sobrando. Beleza? Então, além da área, ela própria ou arrendada, o que mais que eu preciso? Tá? Vamos falar agora do investimento, o que não pode faltar. Qual que é o investimento que não pode faltar? Eu falei um pouco no começo, mas o que não pode faltar é irrigação, né? Nós estamos falando aí de um produto de alto valor agregado, como eu falei. Não vale a pena eu correr o risco de perder a produção por conta da falta de chuvas, né? Eu vou deixar de ganhar muito dinheiro ou minha produtividade vai ser baixa, tá? Eu tenho um potencial ali muito grande. Se eu não fornecer o tanto de água que a planta de quiabo precisa, meu potencial produtivo vai ficar travado, tá? Então a planta não vai expressar aquele potencial produtivo. Então a irrigação ela se torna necessária e ela se paga muito rápido. Mesmo com esse aumento que a gente teve, a gente sabe, quem está pesquisando aí sobre irrigação, sabe o preço que tá, as coisas subiu bastante. Tá? Vou falar aqui uns valores dos projetos de irrigação que eu já fiz, tá? Mas mesmo assim se paga muito rápido. É um investimento que te dá um retorno muito rápido. Tá? Eu consigo produzir no sequeiro? O pessoal me pergunta bastante também. Você até consegue, é possível, né? Mas, na minha opinião, não vale a pena. Tá? O quiabo tem essa vantagem de você conseguir produzir ele irrigado por gotejamento, também pela aspersão. Tá? Você não tem tanto problema aí com doença foliar. Existem essas duas possibilidades.
Aqui na Fazenda Viçosa a gente trabalha com as duas modalidades de irrigação. A gente tem área irrigada por aspersão e área irrigada por gotejamento. Tá? Meus melhores resultados são no gotejamento, tá? Mas de qualquer forma é possível trabalhar das duas formas. E sempre existem vantagens e desvantagens de se trabalhar em cada uma dessas modalidades. No gotejamento eu tenho maior custo de manutenção, eu preciso de mais mão de obra, é um pouco mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é um sistema mais eficiente, mais econômico e me dá um resultado melhor. Na aspersão é o inverso, é um sistema de irrigação menos trabalhoso, mas ao mesmo tempo é menos eficiente, mais desuniforme, mas me dá menos manutenção. Então, questão de preço é parecido, tá? Questão de fazer um orçamento, mas a aspersão geralmente é mais barato, ok? Então vamos seguir. E qual o custo de um projeto de irrigação? É muito importante que você faça um projeto de irrigação com um projetista. Tá? Paga com um projetista. Se você não sabe fazer um projeto de irrigação, paga com um projetista. Um projeto pequeno vai te custar aí na faixa de R$500. Não é coisa cara. Para ele fazer os cálculos hidráulicos, o desenho, essa distribuição da malha hidráulica, esses cálculos é fundamental para o seu projeto ter sucesso. Tá? Então é nessa faixa dos R$500. Agora o custo de um projeto do equipamento, além dos cálculos hidráulicos, do desenho, mas do equipamento em si, ele é bem variável. Vai depender aí do tamanho da área, vai depender da topografia, da distância dessa água, da onde eu estou captando essa água, da setorização, como que eu estou dividindo a minha área, da concepção do projeto, qual emissor que eu vou usar, o espaçamento entre esses emissores, a lâmina do meu projeto. Tudo isso é muito variável que vai influenciar nesse preço. Não tem como eu falar, o projeto vai custar 15 mil por hectare. É bem variável. Tá? Para você ter ideia, meu primeiro projeto foi numa área de 5 hectares, mas foi em 2017, como eu falei, ficou na faixa de 40 mil, 5 hectares. Então, 8 mil por hectare, mais ou menos, tá? Em 2017. Em 2019, fiz um projeto de aspersão, ficou na faixa aí de 12 mil por hectare. Tá? Hoje em dia, um projeto de irrigação, eu chuto, tá? Não fiz cotação nem nada, fiz cotação até numa aula do curso, que eu até coloquei o preço dos materiais, simulando o que eu gastaria, mas hoje ficaria aí na faixa de 15 a 25 mil, tá? Chutômetro, levando em consideração essas variáveis. Pode ser mais, pode ser menos, tá? Distância da água, enfim. Muitas variáveis influenciando nesse preço. Um exemplo também que eu vou dar, pode ser que fique barato, tá? Você vai começar, você tem uma estrutura mínima, pode ser que fique bem barato, tá? Dá para você começar com uma estrutura muito simples. Eu não lembro se eu fiz um vídeo no YouTube ou se eu fiquei de fazer, mas eu fiz um projetinho de irrigação irrigado por gravidade. Então, aqui na Fazenda Viçosa a gente tem uma caixa d'água para uso doméstico, uma caixa aí de 5, 6 mil litros, e para o fundo da caixa d'água eu tenho uma área que a gente não usava ainda, e aí a gente fez umas continhas, fizemos um projetinho de 2 lotes de 0,25 hectares. Então eu fiz uma derivação dessa caixa d'água para irrigar uma área bem plana e até com declive, então eu ganho pressão. E nesses 2 lotes eu não gastei R$4 mil, meio hectare. Isso recente, tá? Então, como eu falei, depende muito aí da concepção do projeto, mas é um projeto extremamente simples. A água está do lado da área, são registros, não tem automação nenhuma, tá? Então só um exemplo que é possível também você começar com
investimento baixo. Beleza? Agora, se você busca automação, um projeto de irrigação mais elaborado, tal, vai ficando cada vez mais caro. Beleza? Então, investimento é mais relacionado com a irrigação. Tá? O restante dos gastos estão mais relacionados com a produção. Tá? Preparo do solo, adubação, correção, enfim, matéria orgânica. Eu preciso de mecanização de maquinários? Não. Tá? Se você tiver maquinários, ótimo, facilita, agiliza as operações, mas não é obrigatório. Eu comecei a Fazenda Viçosa em 2017 praticamente sozinho, sem nada. Tá? Eu que cuidava, eu pagava com um prestador de serviço, fazia o preparo do solo, né, aplicação de corretivo e o plantio. Os tratos culturais, a irrigação, tudo eu tocava sozinho. O pulverizador costal, colocava, tocava tranquilo, né, eu tocava sozinho. Então, é possível você começar, comecei sem nada mesmo, sem estrutura nenhuma, tá, sozinho. Aqui, por exemplo, hoje na Fazenda Viçosa, a gente está numa outra área, numa cidade próxima, né, 30 km de São José do Rio Preto. E na nossa área, essa área a gente pegou um pouco maior, é uma área hoje de 18 hectares, e aonde a gente começou a cultivar, começamos com o quiabo lá, era uma pastagem degradada, então uma área de pasto abandonada há muitos anos, e a gente entrou corrigindo, tombando, análise de solo, corretivos, né, incorporando, e próximo à sede também tinha um campinho de futebol, a gente tirou o campinho de futebol, fez uma estufa. Então, assim, é possível você plantar em qualquer lugar, né, desde que esse lugar seja corrigido fisicamente, né, descompactando, caso necessário, quimicamente, corrigindo, fazendo uma análise de solo. Eu coleto uma análise e mando para o laboratório, 50, 60 reais, interpreto, corrijo e planto. Tá? Então é possível trabalhar em qualquer tipo de terreno. O pessoal me pergunta essa bastante também. Consigo plantar em terra arenosa? Aqui é um terreno mais argiloso. Independente se o terreno é arenoso ou argiloso, você consegue ter resultados, desde que você faça esse processo, né? Você precisa corrigir esse solo e utilizar o manejo correto para aquela situação. Em solo mais arenoso, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, né? A CTC é mais baixa, a capacidade de armazenamento de água é menor, então eu preciso irrigar com mais frequência e menores volumes. Em solo mais argiloso, o oposto, né? A capacidade de armazenamento de água é maior, a caixa d'água é maior. Então eu posso irrigar com uma menor frequência e maior volume. Tá? Então isso é manejo, né? São os tratos culturais. Show, José. Um salve aí pra galera do Piauí. O plantio pode ser manual, tá? Ou pode ser com plantadeira, mecanizado. Aqui nós fazemos de forma manual. Quem acompanha meus stories aí, nós estamos adaptando uma plantadeira. Vamos testar um plantio direto para ver se vai dar certo. Mas pode ser feito com plantadeira ou pode ser feito com semente na mão. Pode ser feito com mudas também, né, que é a melhor opção. Mas novamente, vantagens e desvantagens, né? No caso aí de se trabalhar com sementes ou com mudas. No caso das sementes, o plantio ele é mais rápido e mais barato. No caso das mudas, o plantio é mais caro, né? Um pouco mais demorado, mas acelera o ciclo. Eu tenho uma vantagem com a competição de plantas daninhas. Então tudo isso são vantagens e desvantagens, né? Sempre que possível eu faço com mudas. Aqui nós fazemos aí das duas formas, mas depende bastante da época do ano, né? Agora, por exemplo, a gente planta praticamente todos os meses, né?
esse mês que nós estamos intensificando mais o plantio, plantando mais áreas e estamos plantando mais com semente. Ô Fernando, um salve aí pro Paraguai. E por que eu estou intensificando o plantio? Porque nós estamos entrando numa época agora muito boa. Tá? Uma época de março até agosto, em relação aos preços, melhora bastante. Tá? Então agora é a hora de intensificar. Esse evento aqui caiu numa época boa também, porque é a época que você precisa plantar mais para pegar produtividade boa e preço tendência de alta. O quiabo, para quem não sabe, então agora você começa a acompanhar depois dessa aula, dá uma olhada nos preços na sua cidade, na sua região. O quiabo tem uma sazonalidade grande, o preço varia bastante. Tá? Amanhã nós vamos entrar um pouco mais em detalhes disso, eu não vou dar spoiler e falar o que nós vamos falar no tema do outro dia, mas nós vamos falar bastante sobre planejamento, como ter esse faturamento constante, mas o quiabo ele tem essa flutuação de preço muito grande. Beleza? E nessas épocas costuma faltar produto e o preço tende a subir e a demanda é sempre muito alta. Tá? Então, vamos seguir aqui nas perguntas. Quantas pessoas eu preciso para tocar uma lavoura de quiabo? Tá? Isso vai depender do escalonamento de produção, da sua produção. Em geral, o que demanda mais gente é a colheita. Na colheita, para você ter ideia, a gente tem uma média de colheita de uma caixa por pessoa por hora. Tá? Então, a partir de um planejamento de produção, você desenhando isso no papel, você consegue ter uma estimativa de produtividade por mês e de quantas pessoas você vai precisar. Às vezes tem época que você vai estar com um escalonamento mais pesado, você vai precisar de mais gente, e época que vai precisar de menos pessoas. Tá? Então, a partir desse planejamento, que você vai ver se, não, eu consigo tocar sozinho, A maioria dos meus alunos que está começando toca sozinho. Não, já estou mais estruturado, já estou plantando uma área maior, estou colhendo aí de 20 caixas, então já preciso de mais gente, preciso de 2, 3 pessoas. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. E para quem não sabe, a partir do momento que o quiabo entra em produção, nós temos várias variedades de quiabo no mercado. Variedade precoce e variedade tardia, normal. Então tem variedade que começa com 45 dias, tem variedade que começa com 75, 80. A partir do momento que o quiabo entra em produção, eu preciso ter uma frequência mínima de colheita. Eu preciso colher no mínimo 3 vezes por semana. Então é muito rápido, muito rápido. Então o fruto cresce muito rápido. E se eu não fizer essa frequência de colheita, eu começo a ter perdas. Meu fruto começa a crescer muito e acaba perdendo valor comercial. Então tem que tomar muito cuidado. Essa frequência de colheita é fundamental. Aqui na Fazenda Viçosa, a gente colhe todos os dias. Por quê? Por conta do nosso modelo de negócio. A gente faz entrega todos os dias. Tá? A gente tem um volume muito grande de entrega. A gente atende varejo, supermercado. É o nosso modelo de negócio. Não adianta você ver meu modelo de negócio, vou fazer igualzinho, Rafael. Pode ser que dá certo, mas você precisa identificar qual modelo se aplica para a sua realidade e que dá certo para você. Não, minha propriedade fica longe. Minha cidade não tem tanta essa demanda. Não, eu mando para o Ceasa de São Paulo. Então, precisa identificar o seu modelo de negócio e a forma como você vai trabalhar. Beleza? Então, pessoal, o que nós estamos ensinando aqui para vocês hoje, como eu falei, você não encontra em lugar algum. Você pode pesquisar aí no Google, no YouTube, que você não acha. Isso é um conhecimento adquirido na prática, que nós estamos aqui compartilhando
gratuitamente com vocês. E isso que nós estamos falando hoje faz parte do ciclo, nós chamamos de ciclo da propriedade rentável, né, que é a produção otimizada, a comercialização rentável e o controle de campo. Né? Esse ciclo, essas três etapas, elas estão interligadas. Hoje nós estamos abordando mais a produção otimizada, né? Como você produzir com o mínimo de recurso possível, ok? E vocês aprenderam hoje mais sobre essa primeira etapa que está relacionada com a produção. A gente falou um panorama geral do que é preciso para começar a produzir quiabo, estrutura necessária, tudo que eu preciso para produzir. Amanhã nós vamos falar sobre um tema mais pesado, mais importante, e esse sim você não encontra em lugar nenhum, que é a parte de planejamento, né? Como é possível eu ter estabilidade, eu conseguir faturar o ano todo com a produção de quiabo, tá? Bom, tem um tempinho aqui. Nossa, quanta pergunta. Vamos responder umas perguntas então. Só uma pergunta. Não, abobrinha não. Pessoal, vamos falar de quiabo. Você pode... não é possível mostrar a pergunta na tela, que estranho, hein? Então vou ler. Nesses próximos meses de inverno, você acha que vou ter problema com o frio aqui no sul de Minas? Olha, março, eu acho que talvez, né? Dependendo da sua região, eu acho que ali maio, junho, julho são meses mais críticos, né? Aqui nós tivemos geada, né? Aqui na minha região, uma região quente, noroeste paulista, uma região quente, mas o ano passado foi bem atípico, né? A gente teve 5 geadas, então foi um negócio de louco. Estava com bastante quiabo plantado, deixei de faturar muito, mas mesmo assim a gente segue na mesma lida, mas cada ano é de um jeito, né? Tá tendo muita variação climática, então varia bastante, né? Teve ano que eu consegui produzir muito bem no inverno, e teve ano, foi meu pior ano de inverno, foi o ano passado que eu tive muito problema com o frio. Então depende, tá? Mas eu seguiria no meu plano, né, de plantar mais agora em março, para você pegar esses meses com as plantas já adultas entrando em produção, tá? Porque aí você pega um preço bom, beleza? E se você tiver inseguro, planta menos ou não planta maio, junho e julho, tá? Nesses 3 meses. Vamos ver. Quantos quilos a caixa? A caixa varia, esse peso da caixa varia de região para região, mas de maneira geral é 14 quilos livre, sem o peso da caixa, que são 2 quilos. Beleza? E aquela caixinha de madeira, no Ceasa de São Paulo eles costumam trabalhar, ela é 12 quilos. Qual a durabilidade após a colheita? Isso depende, né, depende dos cuidados que você tem, né? A gente passa uma série de cuidados que você precisa ter com a colheita, mas se você tiver cuidado, já acondicionar, colheu, já leva para um lugar com ar-condicionado. Se você embalar, melhor ainda, dura até 7 dias. Tá? A granel, ele mantendo a temperatura baixa, eu falo que aí no máximo uns 3 dias. Tá? O pessoal vende mais, você vê no supermercado aquele quiabo horrível, que normalmente está com 6, 7, 8 dias. Mas eu acho aquilo um nojo, sinceramente, e eu vejo em muito supermercado a qualidade do fruto que eles vendem é muito ruim. Recebo bastante foto também do pessoal mandando: olha o quiabo que está sendo vendido aqui na minha região, tal, e preço caro e um produto de péssima qualidade. Então aí a gente consegue ver o espaço que tem ainda
no mercado, né? Falta muito produtor profissional de quiabo, né? A gente começa a ver, quando a gente fala, a gente sempre, aonde a gente foca expande, né? Então lá começa a falar sobre quiabo, entender sobre a cultura, começa a observar no supermercado, na minha região, aí você começa a identificar a oportunidade, né? Se tem ou não tem. Foi assim que a gente identificou também. Substrato Carolina é bom para fazer mudas? É ótimo. É esse que a gente usa, né? Mas você não precisa usar especificamente esse. Eu recomendo usar um substrato leve, né? Ele de baixa densidade, e pode ser várias opções, né? Aqui a gente usa Carolina Soil, né? Mas pode ser outros, desde que ele seja leve. Qual a quantidade de água necessária? Aquele grande depende, né? O quiabo, como que você sabe o tanto de água que você precisa irrigar? Primeiro você precisa ver a evapotranspiração da sua região, né? A evapotranspiração de referência. Então, meses mais quentes, né? No verão, a evapotranspiração é mais alta, a temperatura é mais alta, umidade do ar, tudo isso vai influenciar na evapotranspiração. Temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, fatores climáticos, multiplicado pelo KC da cultura, que está relacionado ao tamanho da planta, tá? Então, uma planta pequena tem um KC menor, uma planta adulta maior tem um KC maior. Eu multiplicando esses dois, eu tenho a evapotranspiração da cultura, que é o tanto de água que minha planta está perdendo por dia, vamos falar assim. Isso vai variar, chegando aí na resposta, né? De 1,5, 2 milímetros até 6. Milímetro é litro por metro quadrado. Então, de 2 a 6 litros por metro quadrado, né? A quantidade de água necessária. Eu estou lendo as perguntas aqui. Se a asa dá lucro? Com certeza. Outro modelo de negócio, diferente do meu, mas dá lucro sim. É preciso lavar após colheita? Não. Não, na verdade você tem que tirar a umidade, né? Tem gente, até veio uma ou duas pessoas falar comigo que eles lavam os frutos. Eu até fiquei surpreso, né? Eles colhem, às vezes em dia chuvoso, colhem, dia chuvoso tal, leva para dentro, eles lavam e depois secam para mandar. A gente aqui não tem esse costume, a gente coloca até um pano em volta das caixas para tirar a umidade dos frutos, para preservar mais, porque o fruto com umidade ele acaba escurecendo. Existe vantagem em vender para o consumidor final? Com certeza. A Graciela, beleza? Quanto mais direto for a sua venda, mais você consegue colocar preço, né? Tem gente que trabalha atendendo só mercado final, e tem gente que trabalha aí com uma sequência de atravessadores, né? Quando você trabalha com atravessadores, geralmente você põe menos margem, que todo mundo tem que ganhar um pouco, né? Quando você trabalha atendendo consumidor direto, como tem uma vizinha nossa que atende entregando cestas e cliente final mesmo, ela coloca um preço lá em cima, margem ótima, tá? Então a vantagem é essa, né? Mas ao mesmo tempo você tem um custo maior. Mas é um negócio muito, muito bom, muito interessante. Se lavar fica escuro aí, o Rafael falando. A gente também nunca fez essa coisa de lavar o fruto, não. Qual o valor médio de uma caixa? A gente trabalha assim para mostrar resultado, cálculos e custo de oportunidade. A gente põe o preço de R$60, tá? Mas para você ter ideia,
quem perguntou, o Igor. Para você ter ideia, em 2021 foi de 40 até 150 reais uma caixa, tá? 14 quilos, preço Ceasa. Bom, pessoal, vou responder mais uma aqui. Deixa eu ver se tem uma boa. Qual a melhor espécie por mês de abril? Eu não costumo colocar híbridos nesses meses mais frios, tá? Então eu costumo trabalhar com Santa Cruz, que é uma variedade mais estável, apesar de ser mais lenta. Se o curso dá suporte, com certeza, né? Tem um grupo de WhatsApp comigo, né? Eu tô no grupo, tem até aluno meu aqui assistindo, fazendo pergunta, mas eu tô sempre respondendo, mandando pergunta, ou eu, ou o pessoal da Fazenda Viçosa trabalha comigo, tá? O grupo ali é sempre ativo e tirando dúvida, mandando foto, enfim, beleza? Bom, pessoal, obrigado aí a todo mundo que ficou até o final, agradeço a participação de todos. Amanhã é um dia importantíssimo, né? Nós vamos falar sobre planejamento e como é possível você faturar o ano todo com a produção de quiabo, tá? Então não perca, coloca o despertador amanhã, mesmo horário. Quem se cadastrou vai receber o link por e-mail, pode rever essa aula, beleza? Quem não se cadastrou, quer assistir a aula, entra lá, o link está na minha bio, ainda está disponível, só colocar o nome e e-mail e que você recebe essa aula no seu e-mail, beleza? Show, muito obrigado, valeu Vinícius, valeu Igor e até amanhã.